Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a função exponencial. A gente viu nas aulas passadas que a função ela é uma relação de dependência entre x e y, né? A gente fala que o y é função de x, beleza. Então, conforme o expoente da variável x, a função recebe um nome. Então, por exemplo, se o expoente é 1, se o maior expoente é 1, a função é do primeiro grau, né? A função do primeiro grau ela é desse jeitão aqui, lembra? Ax mais b, primeiro grau. Se o expoente é 2, a função é do segundo grau. Ax² mais bx mais c. E aí vai indo. Eu posso ter função do terceiro, do quarto, e aí vai indo. Sempre conforme o expoente do x. Bom, aí nós vamos trabalhar hoje com a função exponencial. O que vai acontecer com a função exponencial? A função exponencial, o x vai assumir a posição do expoente. Então, a função exponencial, ela é uma função que tem essa característica aqui, ó, y igual a a elevado a x. Beleza? Bom, e aí, como a gente tinha lá atrás, conforme o a variava, a função podia existir ou não. Por exemplo, na função do primeiro grau, o a não podia ser 0, senão ela deixaria de ser do primeiro grau. A mesma coisa acontece no segundo grau, ele também não podia ser 0, senão ela deixaria de ser do segundo grau. Então ele era maior que 0 ou menor do que 0. No caso da função exponencial, a gente vai ver o que pode. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, numa reta real, para a gente achar os valores do a, né, que é o 0. Vamos pensar nos valores que ele pode assumir para realmente caracterizar uma função. Bom, será que ele pode ser negativo? Pode. Pode o a ser menor do que 0? Vamos lá. Ó. Se o a for menor do que 0, por exemplo, eu vou chamar o a de menos 2. Então a função fica assim. Ora, se eu chamar o x de meio, por exemplo, ficaria assim, ó, menos 2 elevado a meio, que é raiz de menos 2, que não é real. Então vejam, a negativo não pode. Então eu vou eliminar esse pedaço aqui, ó. Não pode ser negativo. Será que pode ser 0? Será que pode ser 0? Se o a for 0, vai ficar assim, ó, 0 elevado a x. Por exemplo, se eu chamar o x de menos 2, 0 elevado a expoente negativo, inverte? Não. Então também não é real. Ou seja, também não pode 0. Né? Bom, pensar nos valores positivos. Será que pode 1? Se o a for 1, vai ficar assim, ó, 1 elevado a x. Para qualquer que seja o valor de x, vai dar sempre 1. Então ela vai ser uma função constante. Então não vai ser uma função exponencial. Né? Vai ser uma função que vai sempre ter o mesmo valor. Então ele também não pode ser 1. Então a partir daí, o que eu vou fazer? Ele tem que ser positivo, não pode ser 0 e não pode ser 1. Então ele está ou entre 0 e 1, ou ele é maior do que 1. Então o a ou está entre 0 e 1, ou é um número maior do que 1. E aí a gente vai ver como é que é o gráfico dessa função nos dois casos. Vamos considerar primeiro o caso de a maior do que 1. Por exemplo, eu vou colocar a igual a 2. Né? Então a minha função vai ficar assim, ó, 2 elevado a x. Fazer uma tabelinha, tá? Tabelinha x, y, como a gente faz sempre. E eu vou fazer o seguinte, só para ficar mais próximo aqui dos dois eixos, eu vou atribuir os valores para x de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí vocês vão me ajudar a encontrar os valores do y. Vamos lá. Se o x for menos 2, 2 elevado a menos 2, lembra, inverte, eu vou obter quanto? 1 quarto. Se o x for menos 1, 2 elevado a menos 1 dá meio. Se o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. A gente aprendeu lá atrás, né? Na aula de potenciação. Se for 1, 2 elevado a 1 são 2. E se for 2, 2 elevado ao quadrado dá 4.
Vamos aqui marcar os pontinhos? Olha lá. No eixo X eu marquei 1, o 2, o 0, o -1 e o -2, né? E no eixo Y eu encontrei 1, 2, 4, meio e 1/4. Vamos ver aqui, ó. Então, o -2 com 1/4 está aqui embaixo, ó. 1/4 é 0,25. O -1 com meio, meio é 0,5. O 0 com 1, o 1 com o 2 e o 2 com o 4. Então, ó, esse é o gráfico de uma função exponencial. Ela está indo, ó, lá para cima, tá bom? Função exponencial com A maior do que 1, tá? Agora, uma função exponencial com A de 0 a 1. Vamos considerar o A igual a meio, né, um número de 0 a 1. Então, a função vai ficar assim, ó, meio elevado a x. Mesma história, ó, nossa tabelinha, tá? -2, -1, 0, 1 e 2. Né? E aí, vamos lá. Só para ficar sempre pertinho aqui dos eixos, né? A gente atribui esses valores. Então, quando for -2, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Meio elevado a -2. Opa, expoente negativo inverteu. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que são 4. Meio elevado a -1. Ah, inverteu. 2 elevado a 1, que dá 2. Meio elevado a 0, dá 1. Meio elevado a 1, dá meio. E meio ao quadrado, meio quadrado é 1/4. Então, vamos lá, mesma coisa, ó. O x, 1, 2, 0. -1, -2. O y, eu encontrei 1, 2, 4, né? Um meio e 1/4. E aí? Aí agora ficou assim, ó. O -2 forma par com o 4. O -1 com o 2. O 0 com o 1. O 1 com o meio e o 2 com o 1/4. Então a função ficou como? Assim, ó. Caindo. Tá? Então aí nós vamos tirar algumas conclusões, tá? Sobre o gráfico da função, sobre a função exponencial, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a seguinte maneira, ó. A função é y igual a sobre x, tá? Se o a for maior do que 1, então a gente vai ter uma função crescente. Aqui esse vai ser o desenho da minha função. Ela vai passar sempre pelo ponto 0,1 e ela vai ser estritamente crescente, tá? Agora, se o a for um número de 0 a 1, então ela vai ter esse gráfico aqui, ó, x e y, passa pelo ponto 0,1 sempre, e ela vai ser decrescente. Tá? Então, ó, o domínio dessa função são todos os reais. O contradomínio também com todos os reais. E o conjunto imagem? Ora, a função, ela sempre é daqui para cima. Embora ninguém esteja vendo, aqui nós temos a elevado a x mais 0. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, essa função ela assume valores sempre positivos, ou seja, acima do zero. Então, posso escrever assim, ó, R estrela mais, né, que são números reais estritamente positivos, ou, se eu quiser, y pertence aos reais, tal que y maior do que zero. Beleza? Então, esse daqui é o que a gente precisa saber sobre a função exponencial. Tranquilo?